Olá, hoje o Câmara Entrevista veio até o Campo Municipal de Jaú para entrevistar um grande nome do atletismo brasileiro, Cláudio Roberto de Souza, que foi medalhista olímpico, participou de 4 mundiais, né, Cláudio? E hoje você trabalha aqui na escolinha de atletismo do projeto Cidadão Olímpico, Correndo na Frente. Eu gostaria de saber como é que você chegou aqui em Jaú, né? Você teve um sonho de infância de treinar, ser professor de atletismo, e hoje você está concretizando esse sonho aqui na cidade de Jaú. Como foi aqui a sua chegada à nossa cidade? É verdade, saí de Teresina com 20 anos de idade, né? Fui direto para São Paulo, para a cidade de São Paulo, né? Prossegui a minha vida de atleta, né? Em Teresina, lá no Piauí, já tinha sido 2 vezes campeão brasileiro das categorias de base. Só que quando chega numa fase adulta, você tem que começar a ver novos horizontes, uma melhor estrutura, melhores treinadores, né? E veio os convites para vir para o estado de São Paulo. E assim, fui para a cidade de São Paulo, né? Fui direto para o SESI na época, né? E lá foi onde eu comecei a ter um melhor rendimento dentro dos treinos, e foi onde eu cheguei a 2 Jogos Olímpicos, né? E em 2000, em Sydney, onde no revezamento 4x100 nós ganhamos a medalha de prata, né? Depois, em 2004, participamos da Olimpíada de Atenas também no revezamento, né? Fomos vice-campeões do mundo em Paris 2003, campeão pan-americano também em Santo Domingo 2003, além de participação de um campeonato mundial indoor e outras participações em campeonatos mundiais. Enfim, foram 19 anos de atletismo, né? Tive essas conquistas. Infelizmente chega uma hora que você tem que... O corpo a cabeça até quer continuar, mas o corpo já pede para parar. E foi onde decidi parar. Tentei a Olimpíada de 2008 em Pequim, né? Só que os cabelos brancos já estavam aparecendo, né? Já estava com 34 anos, então já era um pouco mais complicado. Prova de velocidade, idade média é essa. Então fiquei a 2 centésimos do índice para a minha 3ª Olimpíada, mas infelizmente não deu. Tive aquele sonho, né, de encerrar a carreira, né, já era formado em Educação Física, encerrar a carreira e ter um projeto social, né, e fui atrás desse sonho. Eu já tenho um vínculo com a Caixa Econômica, né, por ter sido atleta olímpico, e hoje eu faço parte de um projeto chamado Heróis Olímpicos do Atletismo, que são todos aqueles atletas, do atletismo que ganharam medalha olímpica e já encerraram a carreira. Então nós passamos o ano inteiro viajando o Brasil, dando palestras, né, falando sobre a nossa história, né, promovendo a saúde, né, divulgando o atletismo, né. E aqui em Jaú eu vi um meio, como já estava aqui, eu vi um meio de estar começando esse projeto, né. Comecei na prefeitura, né, tinha alguns atletas, tinha poucos atletas, a gente começou a fazer um trabalho, e depois com essa influência da Caixa Econômica eu consegui montei o projeto, mandei para a Caixa e eles aprovaram esse projeto. Pensa muito nessa parte social, né, além da saúde deles. Se vai surgir algum atleta olímpico no futuro, vai ser consequência, né, porque a gente está mais preocupado com essa parte social. E é gostoso trabalhar aqui em saúde, sempre foi muito bem recebido, né? A gente sempre tem que estar indo nas escolas, falando para a criançada, vamos praticar esporte. Hoje no Brasil inteiro nós temos essa dificuldade de estar trazendo a criança de dentro de casa e até mesmo da rua para a prática esportiva. E isso é um grande desafio que os professores de educação física, os treinadores, estão tendo hoje no Brasil. Você falou de crianças, o esporte na vida da criança, que é muito importante. Como que foi a sua infância, Cláudio? Seus pais te incentivaram a praticar o esporte? Como que você teve acesso ao atletismo? Chegou a praticar o futebol, que é o grande esporte do Brasil? Como que foi a sua iniciação no atletismo? Sim, eu tive a sorte de estudar numa escola que praticava todas as modalidades, né? E eu comecei no futebol, né? Sempre gostei de futebol, sou flamenguista, né? Como a maioria dos nordestinos. E eu
perna de pau, né? Fui pro gol. Até que eu jogava bem no gol, só que com essa altura aqui era meio complicado seguir carreira, né? Quanto que você mede, Cláudio? 1,68. 1,68. Aí não deu muito certo. Né? Só se fosse futsal. Mas os professores de educação física me colocaram no atletismo e eu era o mais rápido na escola, eu era aquele que saltava mais longe, então logo fui identificado os professores como um talento, né? E exatamente no ano que eu comecei a treinar atletismo, já fui campeão brasileiro de infantil. Fui o mais rápido do Brasil com 16 anos. Depois fui o mais rápido do Brasil com 18 anos. Tudo isso treinando lá em Teresina. E também tive a sorte dos meus pais sempre me apoiarem. Sempre me deram força, sempre me ajudaram. Venho de família humilde também, como a maioria dos atletas do atletismo. E quando foi que você resolveu, você pensou que seria um atleta profissional, que seria esse o caminho que você seguiria por toda a sua vida? A partir do momento que eu fui campeão brasileiro, pela primeira vez, né, com 16 anos, na minha categoria. Ali os professores falavam para mim, amigos falavam para mim, que um dia você tem condições de participar de uma Olimpíada, né? Porque não é qualquer um ser o melhor do Brasil. Se você é o melhor do Brasil, um país tão grande, né, é porque algo em especial você tem. E fui em busca desse sonho, né? Então tal que recebi o convite, vim para São Paulo para estudar, para treinar, né, até chegar à Olimpíada. E chegar à Olimpíada já é um sonho, imagina duas, né? 2 Jogos Olímpicos. Então foi um sonho realizado, é como se um jogador de futebol participasse de uma Copa do Mundo. De 2 no caso? De 2 no caso. Então para mim foi muito gratificante. Hoje colho os frutos, né? Porque a gente acaba tendo uma certa influência em qualquer curso que você vai fazer, né? Só não ganha muito dinheiro, né? E é justamente isso, né? No Brasil é difícil os patrocínios para outras modalidades que não sejam esporte, como a gente está conversando. Foi difícil essa sua ascensão, você se manter aí no esporte, os patrocínios, os apoios nesse caminho que você seguiu? Muito difícil, muito difícil. Eu nunca, para falar a verdade, eu nunca tive um patrocínio individual, né? Nunca. É sempre o apoio do clube. Então foi difícil, está melhorando as coisas hoje, principalmente por a Olimpíada ser aqui no Brasil, né? Então tem melhorado bastante essa parte de patrocínio. Então nunca podemos dizer que o Brasil foi mal porque não teve dinheiro. Dinheiro teve, não sei se de repente foi bem usado em todas as modalidades, né? Mas o governo federal, as empresas privadas, a gente vê toda hora aí que está liberando o dinheiro. Então não adianta nós chegarmos e falarmos, o Brasil... o governo não está ajudando para esses Jogos Olímpicos, né? As empresas privadas não estão ajudando. Tá aí, tá aparecendo toda hora na mídia, os patrocinadores e tudo. De repente podem ter vindo um pouco tarde demais, né? Poderia ter vindo isso antes e assim o Brasil tem uma melhor participação. E como foi assim a sua sensação de disputar a Olimpíada, representar o Brasil, né? A gente sempre vê aquela cerimônia de abertura pela TV e você participou, você esteve lá com grandes nomes, né? Do nosso esporte, de diversas modalidades, de todo mundo. Então como foi essa sensação, Cláudio? Aquela sensação de sonho realizado, né? Dever cumprido. Porque você batalha há anos, né? Porque um ciclo olímpico são 4 anos, então você batalha há anos, você treina até a exaustão, tem hora que dá vontade de jogar tudo para o alto, parar com aquilo, né? Porque não é fácil, por isso que eu falo, praticar atletismo é para quem gosta mesmo, né? Porque chega uma hora que o sofrimento é grande, em qualquer outra modalidade, né? Qualquer outra modalidade tem que chegar à exaustão, então é para quem gosta mesmo. E quando você chega lá, aquele famoso filme que passa na cabeça da gente, poxa, valeu a pena ter passado por tudo aquilo, as dificuldades no início, né, as dificuldades no meio também, e até mesmo no fim, quando a gente está chegando à Olimpíada, não é tudo mil maravilhas ainda, porque não é fácil chegar à Olimpíada, não é só o treino, mas não tem aquela estrutura que de repente o atleta brasileiro teria que ter, né, para chegar à Olimpíada, para chegar em condições de brigar de igual para igual com os outros países de primeiro mundo, né? Então a gente fica feliz, né, por estar chegando naquelas condições, né, que poderiam ter sido melhores, né? Mas a gente não reclama porque chegou. Se chegou é porque você teve talento, se chegou é porque teve algo te ajudando, né? Porque a gente nunca deve falar, apesar de ser um esporte individual, a gente fez isso sozinho. Tem muita coisa por trás, tem o seu treinador,
né, tem a sua equipe, né, tem a sua confederação, a sua federação, tem um massagista, um médico, um fisioterapeuta, né, então tudo isso acaba sendo, na verdade é um grupo, né, a gente não chega sozinho, então a gente tem que ter um suporte ali para poder estar chegando em condições de estar pelo menos participando da Olimpíada. Até porque a sua especialidade era o revezamento 4%. E é mais do que nunca um esporte ali que exige o esforço de toda a equipe, né? Então como que foi ali o seu relacionamento com os demais atletas, tanto nas Olimpíadas quanto nos mundiais também, né? Que você participou, como que era o relacionamento? Era uma equipe que você via que tinha ainda melhor condição de seguir em frente? Como que você enxergava sua equipe na época das disputas? Olha, eu tenho orgulho de falar que eu era o único atleta que se dava bem com todos os outros, né? Então eu sempre tive um bom relacionamento com os outros integrantes. Claro, para chegar àquela medalha de prata em Sydney foram 3, 4 meses isolados treinando, né? E quando fica muito tempo assim junto, um grupo muito tempo junto, lógico, tem seus atritos e tudo, mas é uma coisa, algo que sempre teve foi o respeito, então todos se respeitavam. Então isso foi primordial para que o revezamento desse certo, né? No caso, só lembrando, eu corri a semifinal daquele revezamento, né? Na final quem correu foi o Claudinei Quirino, foi minha primeira Olimpíada, então o Claudinei Quirino era o titular, ele estava correndo a final do 200 metros, então a gente acabou trocando, eu corri a semifinal e ele corria a final, mas não deixei de ser medalhista olímpico, né? Daí, depois, 4 anos depois, 3 anos depois no Mundial, eu já era titular da equipe do Brasil. E a medalha você tem guardada até hoje aí, com carinho? Tem guardado, tá lá em Teresina com minha mãe, né? E a gente sente saudades, né? Hoje a gente de vez em quando nos encontramos, né? O pessoal daquele tempo, para Assembleias Gerais da Confederação, né? Tem algumas homenagens, tem palestras que nós acabamos dando juntos, né? E nós ficamos relembrando, né, um pouco lá atrás, vendo o presente agora, né? A gente vê o revezamento feminino do Brasil, que está muito bem, candidatíssimo a uma medalha na próxima Olimpíada, na Olimpíada do Rio. O masculino ainda está naquela transição, né? Já faz um tempo que o revezamento 4% masculino, depois que nós paramos, que não dá um bom resultado, né? Então a gente fica na expectativa de estar melhorando, porque atletas bons para isso, atletas individualmente temos atletas muito bons. A gente fica na expectativa de estar melhorando e fazendo igual e principalmente até melhor do que nós fizemos. Você é homenageado em Teresina com o nome de um circuito de atletismo, né? Você ficou famoso, Brasil afora, mundo afora. Como era assim ser reconhecido na rua, em Teresina? Você teve experimentou um pouco aí desse prestígio de ser um medalhista olímpico? Como é que foi, Cláudio? Vai fazer 14 anos a medalha, a gente ainda vai, a imprensa ainda lembra de você, isso é muito bom. Algumas pessoas ainda lembram de você na rua, né, te chamam pelo nome. Então isso é gostoso, né? Depois de mim, outros atletas, né, do Piauí já participaram de Olimpíada, né, no atletismo, né? Então a gente acabou deixando um legado também. Então o atletismo lá no Piauí evoluiu muito depois dessa minha conquista, né, de estar participando de Olimpíada. E a cada dia evolui, atletas bons, atletas melhores do Brasil lá estão, e a gente fica contente com isso. Realmente você acha que os Jogos Olímpicos fizeram bem para o Brasil está se preparando, ou os efeitos desse evento serão sentidos depois dos Jogos, Cláudio? Eu acho que vai ficar um legado, né? Talvez se toda essa estrutura que estão fazendo agora, né, todo esse investimento, né, todo esse interesse por parte de empresas, da mídia, tivesse vindo um pouco antes, pelo menos uns 5 anos antes ou até mais, poderíamos ter até um melhor rendimento. Eu continuo achando que o Brasil ainda vai fazer a melhor campanha de todos os tempos nesses Jogos Olímpicos, por ser aqui, que tem toda uma parte psicológica, né, mas poderia ser melhor ainda, né? Então, creio que para 2020, 2024, né, o Brasil vai ser melhor ainda, né, porque é o esporte entrando dentro do Brasil, o esporte entrando dentro da casa
da população. Então não vai ficar só mais aquela coisa de futebol, né? Ainda bem que a Copa do Mundo vem antes, né? Porque depois fica só a Olimpíada. Então vai tá fazendo parte da vida diária da população, né? O esporte amador, né? Não só o futebol, que também participa, mas não é só o futebol. E dentro do Brasil vai ser mais evidente ainda, né? Então a gente acredita que possa melhorar, né, depois dos Jogos Olímpicos, melhorar essa parte de cultura esportiva do cidadão brasileiro, né? Dentro do atletismo nós temos possibilidades de medalhas mesmo. Nós tivemos agora o Mauro Vinícius, o Duda, né? Foi campeão mundial indoor. Então são chances claras, né, de uma medalha nos Jogos. Tivemos quarto lugares no Mundial Indoor, no salto com vara, tanto no masculino como no feminino, né, a Fabiana Moura e o Augusto Dutra, né, e a gente fica nessa expectativa de medalhas, né. Outros atletas podem aparecer, o próprio revezamento feminino, né, o masculino, se der uma acertada. Então temos algumas provas que podem sim fazer a melhor campanha do Brasil dentro do atletismo e com certeza no esporte, nas modalidades em geral, né? Ver o handball agora feminino, campeão mundial, quem diria, a melhor participação foi em 5º lugar. Eu lembro das meninas em 2000 quando participavam, né, lá em Sydney, que estavam em evidência, né? Então tiveram uma boa participação, mas ainda longe do que vem a ser hoje, né? Então, o que se deve a isso hoje? Poxa, o handebol feminino hoje está com um treinador estrangeiro. O atletismo brasileiro melhorou? Alguns treinadores estrangeiros estão aqui no Brasil trabalhando. Eu acho que isso estava faltando, né? Ter esse intercâmbio, ter outros métodos de treinamento, né? De treinadores da Rússia, por exemplo, de Cuba, né? Do próprio Estados Unidos, que vieram aqui. Michael Johnson veio fazer uma clínica de atletismo, ficou um tempo aqui no Brasil. Então isso está sendo muito importante, que os treinadores brasileiros estão aprendendo um pouco mais, né? Os atletas brasileiros estão valorizando um pouco mais, né? Aprendendo também. Então isso acaba sendo importante, né? Para que o Brasil possa vir conquistar lá na frente bons resultados, né? E que seja já nessa Olimpíada, né? O Brasil é um país tão grande, com talentos de várias modalidades, né? E é um país que não é uma potência no atletismo, né? O que falta para o Brasil? Você disse que teve essa oportunidade de, desde cedo, ter o acesso ao esporte na escola. Você acha que falta isso no Brasil? Por exemplo, os Estados Unidos, que é uma potência no atletismo, eles incentivam desde cedo. Tem a modalidade universitária, que dá uma condição para o atleta também estudar. O que está faltando para o Brasil ser uma potência aí, já que é um país tão grande, tão vasto? Exatamente isso. Falta quantidade de praticantes dentro do esporte em geral, né? Porque exatamente dentro da escola. Hoje, infelizmente, nossa educação física no Brasil, poxa, tem escolas que é uma vez por semana temos educação física, né? Então está bem defasado mesmo, né? No máximo 2 vezes, né? Não existe mais o esporte dentro das escolas, né? Eu tive a sorte, como eu te falei, eu tive a sorte de dentro da escola eu participar de várias modalidades, né? A escola participava de campeonatos, né? Foi assim que eu surgi. Hoje não existe mais isso. Hoje a escola, é até uma crítica que eu faço, a educação física é dada no horário da aula, né? Então a criança já vai despreparada, né? Com a parte de uniforme, com a parte mental, né? Tudo bem, está interagindo a educação física com outras disciplinas, mas um bom professor de educação física, no horário oposto, ele consegue fazer isso também, né? Então eu acho que poderia ser no horário oposto, ou pelo menos colocar modalidades para estar praticando no horário. Pode até deixar a educação física ali no horário das outras disciplinas, mas colocar um outro esporte no horário oposto à aula, né? Então eu acho que está faltando isso. E hoje você acha que os atletas têm mais oportunidades, mais acesso aos materiais esportivos, a própria tecnologia do esporte, ela está mais desenvolvida? Você acha que os atletas atualmente, eles têm mais condições de chegar a um nível que você chegou do que antigamente?
Hoje tem mais condições, sim. Hoje temos, os treinadores estão mais preparados, o material, né, está aparecendo mais nas escolas. Hoje temos projetos que o material vai para dentro da escola, né, só tem que ser bem utilizado. Né? Então hoje está bem mais fácil. Depois que o atleta chega em determinado nível, patrocinadores estão aparecendo, né? Temos bolsas de governo, do governo federal, bolsas de governo estadual, né? Então isso acaba facilitando, né? Acaba entrando um dinheiro a mais para esses atletas para poderem investir na sua carreira, né? Então hoje está mais fácil, sim. O que falta mesmo é essa quantidade de atletas, né? Porque quanto mais praticantes, melhor, aumenta a probabilidade de aparecer grandes talentos. Para você ter ideia, a Jamaica, quantas Jamaicas cabem dentro do Brasil? No entanto, lá tem mais praticantes de atletismo do que aqui, né? Então é uma discrepância muito grande. Então é como dizem os treinadores russos, queriam eles ter o material humano que o Brasil tem. Eles seriam com certeza a maior potência esportiva do mundo. E queria nós ter a estrutura que eles têm, né? Mas porque eles veem isso, né? A migração aqui dentro do Brasil foi muito grande. Brasileiro tem cara de japonês, tem cara de americano, cara de holandês, cara de chinês, tem cara de tudo. Então, daqui pode sair grandes atletas em qualquer outra modalidade, exatamente devido ao seu tipo físico, né? E aqui no Brasil é bem regionalizado, né? Você vai no Nordeste, você vê um tipo físico, você vai no Sul, vê outro, você vai no Norte, vê outro, Sudeste. Então, são tipos físicos bem diferenciados, geneticamente nós somos muito diferenciados, então a gente tem uma potência muito grande com relação ao material humano. Só precisam ser descobertos, só precisam ser trabalhados. Você falou aí dessa diversidade, né, internacional que o Brasil tem e você também teve a oportunidade de conhecer outros países também, outras culturas, né? Fala um pouco desse intercâmbio que você pôde proporcionar durante a sua carreira, que você experimentou. Quantos países você conheceu com a sua trajetória esportiva, né? Conheci cerca de 30 países, né? Eu cheguei a competir em 30 países. E a grande diferença que eu vi foi exatamente essa cultura esportiva que o brasileiro não tem, né? O brasileiro está totalmente voltado ao futebol, né, na maioria. E eu cheguei a provas na Alemanha, por exemplo. Fui em cidades na Alemanha que cidades de 100 mil habitantes, menor que Jaú. No estádio cabia 40 mil pessoas, simplesmente lotado o estádio para competição de atletismo. Quase a metade da população estava assistindo a competição de atletismo. Detalhe, pago, né? Aqui no Brasil nem pago o pessoal vai assistir, porque muitos nem sabem o que é atletismo. E qual a principal modalidade da Alemanha? O futebol. E lá é o esporte número 1, é o futebol. Então é essa coisa de cultura esportiva mesmo. Apesar do futebol ser o esporte número 1, eles também estão atentos às outras modalidades. A população conhece os ídolos de outras modalidades. Eles não ficam só focados ao futebol. E lá também, tanto nos Estados Unidos, que já fui, como na Europa, lá eles começam dentro da escola também. A Finlândia, por exemplo, o esporte número 1 da Finlândia é o atletismo. Lá, enquanto no Brasil o atleta ganha uma bola de futebol, lá na Finlândia eles ganham um dardo, porque dentro do atletismo é a modalidade que eles mais gostam, é o dardo. Eles são os melhores do mundo em lançamento do dardo, é o país onde tem a maior quantidade de lançadores de dardo. Então eles ganham um dardo. Então, para você ver como é grande diferença. Então, chegavam lá para treinamento, né? Tivemos campeonato mundial em Helsinki. Nós vimos a garotos de 12, 13 anos, né, fazendo treinamentos de lançamento de dardo com a técnica melhor do que o campeão brasileiro adulto, né? Então é como se um marmanjo de outro país chegasse aqui e visse uma criança de 10 anos fazendo embaixadinha, né, com a bola. Então a gente acabava comparando, olha só como é diferente. Né, como é diferente. Então a gente tem a estrutura física também, os ginásios para treinamento, né, a quantidade de pessoas treinando, a quantidade de crianças principalmente treinando atletismo, né, então é muito grande. E isso exatamente do incentivo da escola, né, do incentivo à escola. Aqui a gente tem que ir na escola, tem que
ir lá na Secretaria de Educação, pedir permissão para ir na escola, falar com o diretor, falar com o professor, dar o nosso recado, pessoal, está tendo aula de atletismo em tal local, em tal horário, né? Vamos lá, vamos cuidar da saúde, vamos praticar atletismo, é legal, é bom, né? Tem que estar avisando, porque hoje está difícil trazer essa molecada para dentro do esporte, né? Também porque a tecnologia está aí, né? É a internet que está tanto no computador como no celular, né? É a droga que entra dentro das nossas casas, então é muito difícil, né? Às vezes aqui mesmo dentro do campo municipal tem dias que tem mais gente fumando maconha do que praticando atletismo, né? Então é difícil lutar contra isso, né? Mas nós estamos aí para isso, né? É uma maneira da gente estar agradecendo o que o esporte fez pela gente, né? Que é exatamente trazer a criançada e passar a experiência que nós tivemos durante todos esses anos. E como é o seu trabalho aqui no campo municipal, Cláudio? Você tem 70 crianças aproximadamente, né? Esse número ele aumenta, ele diminui. Como que é o seu trabalho e o interesse que você estava falando aí desses atletas, né? Esses que vêm até o campo, eles realmente têm um objetivo, uma meta, eles enxergam você como um espelho. Fala desse trabalho que você realiza aqui. É como você falou, às vezes aumenta, às vezes diminui a quantidade, se chega até o meio do ano está com uma boa quantidade de atletas, tanto aqui no campo municipal como lá no distrito de Potunduva. Aí chega o final do ano, vai diminuindo, início de ano já aparece menos, a gente tem que estar indo nas escolas, chamar outros, mas sempre tem aqueles que têm um maior interesse, sempre tem aqueles que conseguem ter uma sequência de treinamento. Né, nós já temos alguns bons resultados e um deles foi o Wesley Borges, que foi terceiro colocado no último campeonato estadual escolar, na prova de 400 metros. Né, então, pouco tempo de trabalho ainda. Né, temos aí os jogos regionais, que ano passado conseguimos apenas 3 medalhas, mas eu sempre falo que o atletismo é um trabalho a longo prazo, que não tem que ter pressa, né? Não vai ser muito diferente esse ano com relação a medalhas, o nosso atletismo, mas com certeza vai ter uma participação maior de atletas, vai ter resultados melhores, né? Tivemos 5º lugares, 4º lugares para atletas de 15, 16 anos, e isso é muito bom, né? Então atletas ainda que estão nas categorias de base, né? E de vez em quando aparece atleta aqui, os pais acompanham os seus filhos até aqui, né? Um dos objetivos é estar promovendo a saúde para os pais dessas crianças, né? E eles de vez em quando vêm fazer sua caminhada, vêm fazer sua corrida, alguns deles já treinam até comigo, né? Então isso é legal, é gratificante, porque a gente está vendo que está tendo um resultado, né? E apesar de às vezes ter esse desinteresse, às vezes a gente tem que chegar para o atleta, não vamos faltar mais, é bom, vem treinar, você está dando resultado, você está rendendo, né? Porque às vezes bate aquele cansaço, bate aquele desinteresse mesmo, e a gente tem que estar ali falando sempre, mostrando para eles a importância que o atletismo tem dentro da vida deles. E quais que são as modalidades aqui que você mais trabalha, que os alunos mais se interessam, né? No seu caso, você se despontou no revezamento 4x100, né? Quais são as outras modalidades que você desenvolve aqui? Na verdade, eu corria provas de velocidade, 100 metros e 200 metros, né? Então essa é a minha maior especialidade, né? Treinar provas de 100 e 200 metros, né? Tive toda uma experiência prática, né? Depois acabei estudando também, né? Então esse é o que eu mais gosto de dar treino, são provas de velocidade e consequentemente o revezamento, né? Quando temos competições, principalmente regionais. Mas temos professores também que têm especialidade em provas de arremessos, de lançamento, né? Em provas de fundo também. Então a gente tenta trabalhar de todas as maneiras, todas as provas, né? A gente tenta trabalhar todas as provas para poder ver em que melhor se destaca aquele atleta. A gente vai nas escolas, a pessoa, professor, não gosta de correr. Eu sempre falo que o atletismo é o esporte mais democrático que tem, porque o magrinho, o gordinho, o alto, o baixo, tem espaço para todo mundo. Sempre vai ter uma prova que aquele atleta vai estar se identificando, vai estar se destacando, né? Então qualquer um pode estar participando, né? Até aqueles que têm algum tipo de deficiência física também, o que é legal, né? Você vê o atletismo hoje nos Jogos Paralímpicos, o atletismo é um dos melhores do mundo, né? Sempre está trazendo medalhas, né? Se destacam muito bem mesmo. E no caso, você tem algum aluno assim com alguma
necessidade especial, que você já trabalhou aqui no campo municipal, em algum outro lugar? Você já teve essa oportunidade de trabalhar com algum atleta? Não, ainda não tivemos essa oportunidade, essa grata experiência, né? Mas espero um dia ter sim essa experiência de estar trabalhando com um atleta com alguma dificuldade física ou visual, né? Para a gente poder... E esses são aqueles que mais se interessam, aqueles que têm mais vontade de poder estar treinando. Eles acabam sendo exemplo de vida, né, para algumas crianças. É sempre bom ter pessoas assim para poder estar motivando aqueles outros atletas a estar continuando dentro do esporte e começando. E aqui de Jaú, você acha que nesses atletas há possibilidade de algum prosperar? Você até comentou um nome, mas assim, tem mais atletas que, se eles continuarem aí persistindo, eles conseguem também seguir uma carreira e talvez chegar até numa Olimpíada aí, como você teve essa oportunidade? O Brasil é muito rico, né, com relação a material humano, né? Tem atletas muito talentosos aqui e em qualquer lugar no Brasil você vai encontrar. Jaú não é diferente, né? Mas não basta ser só talentoso, né? Tem que ter vontade, né? Principalmente vontade. Tem atletas que nem são tão talentosos, mas tem aquela vontade e acabam se sobressaindo, né? Então, ter talento, ter vontade, ter uma boa orientação técnica, chega uma hora que a estrutura vai pesar um pouquinho, né? Aí é onde podemos ir atrás de patrocinadores, né? De alguma maneira tá dando um suporte para esse atleta ter uma melhor qualidade de treino, né? Porque se não tivermos aqui na nossa cidade, vem um outro lugar que vai se destacar com certeza, vem um outro clube de uma outra cidade e vai levá-lo, né? Porque vai oferecer melhores condições de trabalho. Então é difícil segurar um atleta aqui, né? Então, de todas as maneiras a gente vai tentar, né? Mas com certeza logo vai apontar mais atletas, né? Com certeza vai vir convites para esses atletas, como já veio, já chegaram para mim e perguntaram se não tinha interesse em levar atletas para tal cidade, né? Não deixei porque ainda não, atletas novos ainda, então não aconselho sair muito novos daqui. Tem que ter uma certa experiência ainda, uma certa base, para que lá na frente, quem sabe, possam estar indo, né? E qual que é o seu principal conselho, né, com a sua experiência? Como você disse aí, o interessante é até o atleta ele tentar adquirir uma maturidade. Então, qual é o principal conselho que você, como professor, como amigo dos alunos, procura passar para eles durante os treinamentos também, às vezes fora aqui do campo? Olha, quando eles estão aqui, o que eu falo principalmente é com relação a estudos. Tem que estudar, né? Eu nunca deixaria um atleta deixar de ir à escola para poder vir treinar, isso jamais. Acho que os estudos estão em primeiro lugar, né? Acho que em conjunto, né? Acho que conjunto, esporte, estudo é o melhor, né? A melhor coisa que tem a fazer, porque um acaba ajudando o outro, né? Então é o que eu sempre falo, o que eu mais aconselho é estudar, né? E dedicação, né? Dedicação para poder atingir seus próprios objetivos dentro do esporte ou fora. Eu sempre falo, praticar esporte. Poxa, se você não tem condições de ser um grande atleta, um atleta olímpico, né? Mas com certeza o esporte vai estar te ajudando a ser um campeão na vida também, né? De repente você não vai ser um grande atleta, mas vai ser um grande médico, um grande advogado, né? Um grande professor, né? Então o esporte ajuda tudo isso, né? E sempre falo para eles, disciplina é tudo, tanto dentro do esporte como qualquer outra área de trabalho, né? Se você tem disciplina, você acaba alcançando qualquer objetivo. Cláudio daqui a pouco vai começar os treinos aqui com os alunos que vêm até o campo municipal. Então eu gostaria que você aproveitasse e convidasse também a população de Jaú, que conheça o campo municipal, o seu trabalho, que venha aqui até pedir um autógrafo para o nosso grande atleta olímpico, nosso herói olímpico. Então aproveita o espaço e convide a população de Jaú. É isso aí, nós estamos aqui todos os dias, né, de segunda a sexta, a partir das 4h30, a partir das 3h30 na verdade, né? Nós já temos professores disponíveis a partir das 3h30 da tarde para estar praticando atletismo, né? Você salta, você arremessa, você corre rápido, você corre devagar, né? Trabalhamos com crianças de
de 8 anos até a adolescência, até 19 anos, mas não impede que o atleta adulto também possa estar vindo, mas nossa prioridade é essa, são as categorias de base, né? Temos um material didático muito bom, né? Um material que foi fornecido pela Caixa Econômica Federal, né? Temos lanche para essa criançada para depois do treino, temos professores todos formados, né? Todos especializados, né? Com uma ótima capacidade para dar treinamento para essas crianças e adolescentes. Então nós temos aqui em Jaú uma certa estrutura para o atletismo, né? Principalmente para aqueles que estão começando. E convidamos todos a estar vindo, né? Temos lá no distrito de Potunduva também, dias de terça e quinta a partir das 3 horas da tarde, né? Com o professor Teixeira, lá no campo de futebol da Erosa, né? E estão todos convidados e tenho certeza que todo mundo vai gostar. Logo nós já estaremos viajando com essa criançada para competições aqui na região, lá para a cidade de São Paulo, né? Participando de competições com atletas de alto nível, né? Esse atleta não está conhecendo outros atletas de renome, né? Então a gente vai ter essa possibilidade de estar conhecendo outros lugares, outros atletas, outros meios de treinamento. Então a gente não fica só aqui dentro de Jaú, né? Eu agradeço ao Cláudio Roberto de Souza, professor de atletismo aqui na cidade de Jaú, que eu tive o privilégio de entrevistá-lo hoje, conhecer a trajetória de vida dele, e agradeço também a sua audiência da TV Câmara por ter acompanhado essa entrevista.